estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal entrar. Hoje é o nosso último dia de live. Foi muito legal passar esses 4 dias aqui, conversando com vocês, trazendo conteúdo do livro. Boa noite, Sá, Tia Nanda. Fiquei muito feliz com os resultados das 3 primeiras lives. E eu acredito que essa também vai ser muito legal. Confesso que, na minha opinião, ele deixou as melhores leis pro final. Então hoje vai ser bem legal. Deixei colocando aqui os temas que a gente vai falar hoje. Enquanto isso, vai compartilhando o pessoal a live com a galera que tá online. Bom, deixa eu pausar aqui a música pra gente começar o conteúdo, um resuminho do que a gente vai falar hoje. Bom, hoje a gente vai trazer a 13ª lei, que fala sobre cooperação. Depois a gente vai a 14ª, aprenda a tirar proveito dos fracassos. A 15ª, que fala sobre tolerância, que eu achei bem importante falar sobre isso nos dias de hoje. E a última lei, que ele chama a regra de ouro. Então ele não descreve o nome da lei, ele coloca a regra de ouro. Eu acredito que realmente seja uma regra de ouro mesmo, essa última lei. Bom, vamos começar então? Vamos colocar aqui a primeira lei. Primeira não, né? 13ª. Cooperação. Bom, o que ele traz nessa lei a respeito de cooperação? Ele já começa falando a seguinte frase: não queremos abrir mão de quem somos e com isso não conseguimos nos tornar quem poderíamos ser. Eu até ouvi essa frase, mas falada de uma maneira diferente, um pouco mais pesada, de um homem chamado Eduardo Chiniachik, em uma palestra que eu assisti. E ele falou assim que tem momentos na nossa vida que a gente precisa morrer para quem a gente foi e renascer para quem a gente quer se tornar. Então, o que ele quer dizer com isso? Depois em seguida ele fala que a maioria das pessoas age apenas na estreita limitação das suas crenças e convicções e orgulhosamente renuncia a todo o resto. O que ele quer dizer com isso, né? Que muitas pessoas, elas vivem baseadas naquilo que elas acreditam ser, né? Muitas vezes a gente age, a pessoa que nós nos tornamos hoje, foi baseada em tudo que a gente viveu, né? Eu falo bastante aqui das vivências, da primeira infância e tudo mais. E muitas pessoas têm muita convicção do que é o eu sou, né? Muitas pessoas falam, eu sou desse jeito e eu não vou mudar, né? Pra mim, o certo é isso, isso e isso. E pronto, e ponto, né? São pessoas que não estão abertas a novas possibilidades, né? A novos conhecimentos. São pessoas que simplesmente falam orgulhosamente, né, das suas próprias convicções, falam orgulhosamente daquilo que ela é, né? Só que muitas vezes aquilo que a gente não tá ajudando a gente a ir para um próximo nível, né? Muitas vezes aquilo que a gente se tornou, aquela pessoa que a gente se tornou, com aquelas características, com aquelas crenças, não tá ajudando a gente a ir para um próximo nível, a gente adquirir resultados, né? A gente conseguir resultados, atingir os nossos objetivos. E por isso que ele traz aqui essa questão que a gente precisa abrir mão de quem a gente é muitas vezes, pra gente poder se tornar aquilo que a gente quer ser. Porque às vezes se a gente continuar sendo aquela pessoa que a gente chegou até aqui, né? E a gente vê que a gente tá patinando e não tá saindo do lugar, a gente precisa abrir mão de alguns princípios, algumas crenças, né? Entender e abrir mão disso para poder seguir.
E uma outra coisa que ele fala, que o difícil não é a gente buscar por conhecimento novo. O Jacob Petrie fala muito disso. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa que a gente lê, que a gente absorve, e o difícil não é você buscar novo conhecimento. O difícil é você abrir mão daquilo que você já sabe. Eu nunca tinha ouvido isso, eu ouvi pela primeira vez ele falando e eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Porque aquilo que a gente aprende no decorrer de toda a nossa vida, é muito difícil a gente abrir mão, muitas vezes, daquilo que a gente aprendeu até ali. A gente abrir mão do que a gente recebeu, né, na infância, abrir mão de coisas que a gente aprendeu até não só na infância, mas no decorrer da nossa vida, às vezes dificuldades que a gente passou. Às vezes é difícil a gente abrir mão disso, né? Então, adquirir novo conhecimento, ele diz que é fácil e realmente a gente só vai buscar, mas abrir mão daquilo que a gente já tem aqui dentro e que tá atrapalhando a gente seguir, que é mais difícil, né? Eu até tenho uma parte de um outro livro que eu li que fala a respeito de um homem que ele conta uma história de um homem que estava atravessando uma floresta e ele precisava passar por um rio. E aí ele pegou e construiu uma canoa para passar por esse rio. E aí depois ele passou o rio, ele pegou a canoa e colocou nas costas. E seguiu o caminho com aquela canoa nas costas. E uma pessoa chegou pra ele e falou assim, por que você não larga essa canoa? Tá tão pesada, você tá caminhando com essa canoa nas costas. Ele falou, não, mas é porque essa canoa me ajudou lá atrás a atravessar o rio. Só que ele não ia mais utilizar aquela canoa, só que ele tava carregando aquilo, sabe? E aquilo, o que acontece? Aquilo atrapalhava ele de seguir o caminho, fazia com que ele andasse muito mais devagar. Então, pra mim, na minha visão, a gente consegue correlacionar um pouquinho disso, né? Da gente abrir mão muitas vezes de muitas coisas, abrir mão daquilo que a gente daquilo que a gente traz, para poder seguir, abrir espaço para coisas novas e seguir o nosso caminho. Uma outra coisa que ele traz aqui nesse princípio da cooperação, ele fala sobre a inteligência infinita. E o que é a inteligência infinita? A inteligência infinita é Deus. Ele traz Deus nesse princípio da cooperação. Só que ele não chama de Deus, ele fala que cada pessoa dá um nome para isso. E ele traz o nome de inteligência infinita. Ele fala da importância da nossa conexão com essa inteligência infinita. Ele fala da importância da fé, da importância da gente acreditar que existe algo superior a nós, a nossa vivência aqui na Terra. Por isso que também Napoleão Hill traz muito essa questão da mentalidade, né, das visualizações e tudo mais. Ele fala muito dessa conexão com Deus, com essa parte que é muito maior do que a gente. E ele traz algumas frases que ele fala, a inteligência infinita está presente em cada átomo da matéria. É essa inteligência que converte sementes em árvores, que faz a água descer pela montanha. Então ele fala que a gente precisa vivenciar e muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente se desconecta disso, né? De que existe algo ao nosso redor, uma energia que tá ali o tempo inteiro e que a gente não consegue ver, mas que tá ali, né? Os milagres, né? Que ele acabou de falar aqui, uma semente, transforma uma semente em uma árvore, né? Faz com que as águas desçam da montanha e formem os rios e os oceanos. Então ele fala disso. Ele traz uma outra citação que é do apóstolo Paulo, que inclusive provavelmente está na Bíblia, ele fala, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele fala que essa influência infinita ela é estática, ela não pode se manifestar por si só, ela apenas se manifesta se outra força age sobre ela. E sabe qual que é essa outra força que ele fala aqui? É a nossa habilidade de pensar e é a maneira como agimos sobre ela. Então, a nossa maneira de pensar age sobre essa força, né? Sobre essa inteligência infinita. Por isso que a gente traz tanto aqui a questão do gerenciamento dos nossos pensamentos, né? Das nossas visualizações, é a nossa comunicação com essa inteligência infinita. E ele traz isso. Por que ele traz essa parte de cooperação? Porque ele fala que quando a gente junta isso, tudo coopera a nosso favor, né? Quando a gente junta essa inteligência infinita com a nossa capacidade de pensar e de gerenciar os nossos pensamentos, tudo coopera a nosso favor, tudo coopera para que as coisas deem certo.
Legal? Terminamos aqui então a 13ª lei. Vamos para a próxima? 14ª. Essa é bem legal também. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. É um grande desafio, né? Bom, ele traz aqui, ó, que eu até coloquei no resuminho. Derrotas temporárias são não somente inevitáveis, como partes importantes do processo. Ou seja, fracassos, né, pequenas quedas, tropeços, todo mundo tem. Todo mundo tem, todo processo vai ter, todo mundo vai passar por isso. O que diferencia uma pessoa de sucesso para uma pessoa que não tem sucesso? Para uma pessoa que não tem sucesso, o fracasso é o fracasso. O fracasso é comum. E para uma pessoa de sucesso, é apenas um plano ou uma ideia que não deu certo. Ou seja, se é apenas um plano ou uma ideia que não deu certo, a pessoa de sucesso ela vai continuar o caminho. Ela vai verificar por que aquele plano não deu certo, vai arrumar o que precisa arrumar e vai seguir. Agora, quando a pessoa não é uma pessoa que tem os princípios para ser uma pessoa de sucesso, aquilo é um fracasso já. E ela muitas vezes vai desistir. E é isso que ele traz aqui nessa lei. Ele fala aqui, cada pessoa é única. Então, cada pessoa ela tem um jeito de errar. Por isso que é importante a gente analisar os nossos erros. Porque como cada pessoa é única, eu vou errar de uma maneira. Você vai errar de uma outra maneira, porque você tem o seu jeito de pensar, tem as suas crenças, tem as suas vivências. E o que é importante? Se eu erro, eu preciso analisar o meu erro, porque às vezes você analisar o meu erro, você vai ter as suas convicções, os seus princípios, que não vai conseguir analisar de fato aquilo que eu tô errando. Então ele traz muita importância disso, da gente analisar os nossos erros, né? Não simplesmente desistir. E ele traz uma historinha aqui nessa parte, nessa lei, a historinha de um garimpeiro que saiu de uma cidade nos Estados Unidos para buscar ouro em uma outra cidade. E chegando nessa cidade, ele encontrou uma mina. E aí ele começou a escavar e encontrou algumas pedras preciosas. E aí, ouro, né? Na verdade, ele encontrou ouro. Ele voltou para a cidade dele para buscar mais pessoas, para buscar uma pessoa para ajudar ele lá a buscar, porque ele tinha encontrado, né, uma mina de ouro e tudo mais. E aí ele buscou, o sobrinho dele foi com ele, né, para aquele local. Ele comprou aquela terra, né? Ele comprou aquela terra e o sobrinho foi com ele para aquele local e eles começaram a escavar, né? Encontraram bastante ouro, só que chegou um momento que acabou, o ouro acabou. Não tinha mais ouro, não estava mais aparecendo ouro. E ele foi começando a ficar desanimado com aquilo. Foi passando os dias e eles escavocavam lá, não sei nem se essa é a palavra, e não achavam mais ouro. Até que ele se desanimou e ele vendeu essa terra para um outro garimpeiro do local, por um preço mixaria, porque ele não tinha mais ouro, né? Na visão dele não tinha mais. E ele vendeu essa terra por um preço irrisório e voltou para casa, decepcionado. Ou seja, aquilo para ele foi um fracasso, porque simplesmente ele desistiu. O homem que comprou essa terra por um preço muito baixo contratou um geólogo, um rapaz que foi estudar a terra e ele percebeu que existia um veio que desviava o ouro daquele lugar. E por isso que eles começaram a cavar numa direção que tinha um veio que estava desviando. Só que eles estavam a 1 metro de voltar para a mina de ouro, de conseguir encontrar de novo, né, aquele caminho. E eles desistiram a 1 metro de distância, de continuarem achando mais ouro, né? E ele fala disso aqui, dessa questão que a maioria das pessoas, elas se entusiasmam quando tudo tá dando certo e elas desistem quando as dificuldades aparecem. Muitas pessoas fazem isso, na verdade a maioria das pessoas, né? O desafio é a gente continuar entusiasmado mesmo quando aquilo tá difícil e a gente não desistir. Ele fala aqui que quando aparece uma adversidade, uma coisa que deu errado, é porque ali naquele local falta experiência, às vezes falta conhecimento. Então é importante você buscar o porquê que aquilo deu errado, você analisar para você poder corrigir e continuar o caminho e fazer com que dê certo da próxima vez. Então ele fala dessa diferença, que a gente precisa tirar proveito do fracasso e não simplesmente desistir diante de um fracasso. E é no momento que a gente enfrenta as nossas maiores adversidades que a gente mais cresce.
né? Só que isso só acontece se a gente estiver disposto a analisar o que de errado que tá acontecendo ali pra gente poder consertar. Se não, se a gente simplesmente passar pelo fracasso sem entender o que aconteceu ali, sem entender o que precisa ser consertado, o que precisa ser ajeitado, simplesmente vai ser um fracasso. Agora, se a gente entende, a gente cresce com aquilo, né? Nos momentos mais difíceis são onde a gente ganha mais maturidade, onde a gente evolui mais na nossa vida, são nos momentos de dificuldade. Ok, vamos para a próxima lei? Que é uma das mais legais de hoje, na minha opinião. Tolerância. Quem acha que o mundo precisa de mais tolerância nos dias de hoje? Bom, eu acho. Ele já começa esse princípio, essa lei, falando o seguinte: a maior parte dos problemas das pessoas tem suas raízes na maneira como elas se comportam quando são contrariadas, criticadas ou caluniadas. Bom, isso é algo... muitas pessoas às vezes têm isso, fato, né? De que muitas vezes a falta de tolerância atrapalha muito a nossa vida em muitos momentos. Só que ele fala aqui que ela atrapalha o desenvolvimento moral, mental e espiritual também. Ele fala que a lei da tolerância diz: eu sou aquilo que sou e os outros são aquilo que eles são. Por saber disso, eu permito que eles sejam aquilo que eles são, mas acima de tudo eu permito também que eu seja quem eu sou. Bom, ele fala aqui que querer provar muitas vezes a nossa opinião, a nossa visão para as coisas, né? Discutir, debater muitas vezes uma opinião, uma visão que a gente tem, só desvia o nosso foco. Só desvia o nosso foco. E eu não tô falando aqui, tá, daquelas conversas onde a gente... discussões saudáveis, né, sobre alguns temas. Eu tô falando aqui pessoas que discutem com falta de tolerância para impor para outra pessoa aquilo que ela tem como opinião própria, aquilo que ela, na visão dela, ela acredita ser correto. E ele fala que essas pessoas, quando elas ficam debatendo, querendo impor aquilo que ela quer ou que ela acredita que tá certo, desvia do foco e também retarda o seu caminho em busca do seu objetivo. Porque imagina que você tá numa caminhada lá, em busca da linha de chegada, e aí no meio dessa caminhada uma pessoa chega e fala assim: nossa, esse jeito que você tá caminhando tá errado, não é assim que faz. E ao invés de você continuar caminhando, você vai parar pra provar pra aquela pessoa que o jeito que você tá caminhando tá certo. E aí você deixa de continuar caminhando. E outras pessoas estão passando por você. E você para ali para poder discutir, para debater que o que você tá fazendo tá certo, ao invés de você simplesmente continuar a sua caminhada. Ele traz isso aqui, a questão da tolerância, ele fala assim que a tolerância, ela não é você suportar. Tolerar é permitir. Porque quando você fala, quando você acredita que tolerar é você suportar que o outro seja o que ele é, né? Você suportar aquilo. Imagina que a palavra suportar carrega um peso, certo? Quando você fala a palavra suportar é porque é uma base que tá segurando algo pesado. E o tolerar que ele diz aqui não é suportar. É você permitir que aquela pessoa seja quem ela é. Você não querer impor a sua visão, a sua opinião a respeito de quem ela é ou do que ela acredita. Você simplesmente vai ser você e aquela pessoa vai ser aquela pessoa. Ele fala que quando você suporta, você não permite. Alguém que suporta sente emoção negativa. E a pessoa que permite sente emoção positiva. E ele usou uma frase aqui, ele falou: liberdade é a ausência de emoção negativa. Eu achei muito real, assim, com certeza. Liberdade é a ausência de emoções negativas, né? Ele enfatiza que permitir é você deixar que a pessoa escolha viver da forma como ela queira viver. Você não impor a sua opinião, você não impor a sua visão, você simplesmente aceitar e permitir que ela seja quem ela é. E você continuar sendo quem você é. É importante que a gente não deixe que essa escolha de permitir que a pessoa seja quem ela é nos afete. Qual que é o objetivo? É que a gente realmente permita que ela viva da maneira como ela escolha viver.
sem que isso nos machuque. Eu até coloquei entre parênteses aqui, porque muitas vezes a gente vive isso no nosso ambiente familiar, né, na nossa roda de amigos. Às vezes tem uma pessoa que às vezes a gente quer impor que ela veja as coisas da forma que a gente vê. A gente quer debater, a gente quer falar, olha, fulano, o jeito que você tá vivendo tá errado. É por esse caminho aqui, tá tudo errado, não é assim que faz. E aí o que acontece? Você não tá permitindo que ela seja quem ela quer ser. A gente tá ali muitas vezes para orientar, para estender a nossa mão, é uma coisa. Agora, quando você tá ali para impor a sua opinião ou para impor que aquela pessoa viva da forma como você acredita que seja o certo, isso é não ter tolerância. E isso que atrapalha. Ele fala aqui que a gente vai viver com base no nosso exemplo. Ele fala que não tente convencer as pessoas com as suas palavras. Não tente convencer as pessoas de mudar com as suas palavras. Deixe que aquilo que está no seu coração toque essas pessoas. E a gente falou, inclusive, em até uma outra lei a respeito disso, né? Que na lei da liderança, que a gente lidera pelo exemplo e não pela fala. Né? Às vezes a gente fala muitas coisas, às vezes a gente exige, só que a gente não dá o exemplo, a gente não faz. E aqui, quando a gente fala da lei da tolerância, às vezes você quer impor coisas, só que talvez é muito mais fácil daquela pessoa observar pelo exemplo do que você está vivendo e mudar de opinião. Ao invés de você debater com ela e tentar empurrar a goela abaixo aquilo que você acredita que é o correto. Ele traz aqui uma outra questão, talvez acredito que a live de hoje a gente vai até estender mais um pouquinho, porque é muito importante as coisas que ele traz aqui nesse princípio. Foi o que eu falei, as últimas leis são as mais importantes, são as mais interessantes, né? Ele fala aqui que existe 2 tipos de pessoa. Na verdade, antes ele fala que nós precisamos ser independentes da boa ou da má opinião dos outros. Para começar. E ele fala que existem 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que sacrifica seus desejos porque tenta agradar todo mundo. E o outro lado é aquela pessoa que é fria, insensível, antipática e que não respeita ninguém. Nós precisamos buscar o meio disso, né? O que a gente precisa buscar é sermos independentes, tanto das boas quanto das más opiniões. Você precisa entender que a gente não precisa saber de tudo, você não precisa saber de tudo, você não precisa ser perfeito, você não precisa agradar todo mundo, você só precisa desenvolver o seu talento e alcançar, até você alcançar o seu sucesso. Ele fala que a gente precisa ter humildade para admitir que a gente não sabe de tudo e que você vai precisar de ajuda de outras pessoas para atingir aquilo que você deseja. Uma outra frase que ele traz aqui é que as pessoas têm medo de ser verdadeiramente as pessoas que têm medo de ser verdadeiramente quem são vão passar a vida admirando, invejando e trabalhando para as pessoas que não têm esse medo. E aí, voltando um pouquinho na parte lá em cima que ele fala essa parte que as pessoas que sacrificam os seus desejos e tentam agradar todo mundo, e aquela outra pessoa que tá no outro extremo, que simplesmente é só a opinião dela que importa e nada mais importa, né? A gente sempre tem que buscar o meio disso. E aí ele fala aqui que quando as pessoas pensam sobre si, existem aquelas pessoas que têm superioridade, né? Que é o sentimento que com o tempo, o sentimento de superioridade vai criar dor, decepção, vazio e sofrimento com o passar do tempo. E aí tem as pessoas que têm o sentimento, quando olham para si, têm o sentimento de inferioridade. Acredito que são insignificantes a essa ilusão e lhes impõem uma silenciosa e secreta tortura diária. Ou seja, enquanto a pessoa que se acredita que é superior, com o tempo, ela cria dor, decepção e vazio. A pessoa que se sente inferior, ela vive uma tortura diária e uma ilusão silenciosa, achando que ela é insignificante, né? Que ela não vale nada. E aí, no final, ele traz novamente aquela frase: eu sou aquilo que sou e os outros são aquilo que são. Ninguém é inferior e ninguém é superior. O que a gente tem em comum? Que a gente não é igual a ninguém. Não existe a pessoa que é inferior ou a pessoa que é superior. A gente não é igual, ninguém é igual a ninguém. Então não tem isso de superioridade ou inferioridade.
A pessoa que chega nesse patamar de pensamento, ela é livre de comparação. Porque a pessoa que se sente superior, ela sempre tem que ter uma outra pessoa para ela estar se comparando. Ela é superior a alguém. Sempre vai ter alguém que ela é superior, então ela sempre está se comparando. E a pessoa que é inferior também tem esse mesmo sentimento de comparação. Sempre tem que ter alguém que ela tá comparando, que ela é menor do que aquela pessoa. Então, quando a gente assimila isso de que não existe isso de ser superior ou ser inferior, a gente fica livre de comparação. Eu não sou superior a ninguém, eu também não sou inferior a ninguém. Eu simplesmente sou eu. Né? E eu sou diferente de todo mundo, você é diferente de todo mundo. Não existe ninguém igual a ninguém. E a gente fica livre desse tormento que é a comparação, que muitas pessoas vivem isso diariamente. Essa comparação que aos poucos vai acabando com a gente por dentro. E no final ele traz aqui, não interessa quem são as outras pessoas. Você sabe que não são nem inferiores e nem superiores. Elas são elas e você é você. Bom, finalizamos a lei da tolerância. E é isso, né? Eu acho que hoje em dia, até dando mais alguns comentários aqui sobre a lei da tolerância, eu acho que hoje falta muito tolerância, né? No mundo. As pessoas querem debater, querem enfiar a goela abaixo a opinião delas a respeito do que a outra pessoa tem que fazer, enfim. E cada dia mais a gente tá se distanciando do algo em comum, né? Enfim, desse objetivo de que cada um pode viver aquilo que é. E não existe isso de quem é melhor, quem é pior. Você é só aquilo que você é, que você nasceu para ser. Bom, vamos para a última lei? Porque eu não tô vendo a hora aqui, porque... Alguém coloca a hora nos comentários aqui pra mim? Porque meu celular tá sem bateria, a pessoa usa o celular sem bateria. E eu já perdi que horas são. Vamos para a última lei? A regra de ouro. Bom, eu achei muito legal ele chamar isso de a regra de ouro, né? E eu acho que vai muito complementando o que a gente falou até aqui, o que a gente falou da lei da tolerância, meio que um complemento. Ó, tá acabando já. Obrigada, Fê. Quase 9 horas. Bom, vamos finalizar aqui, mas eu acredito que essa, pessoal, seja a regra mais importante de todas. Acho que por isso que ele deixou por último também, na minha visão, tá? O que ele fala sobre a regra de ouro? Ele começa com um versículo da Bíblia que ele fala: tudo que quereis que os outros o façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei. Ele começa falando assim que quando a gente pratica um ato de bondade com uma pessoa, a gente deposita uma carga de energia positiva dentro da nossa consciência. E aí, se a gente pratica um número suficiente de atos semelhantes, a gente vai desenvolver um estado de espírito positivo que vai atrair pessoas com esse mesmo estado de espírito. A tendência das pessoas que nos cercam é agir como nós agimos. Assim, elas tendem a retribuir nossas atitudes e as ações que praticamos. E aí, ele traz aqui, pessoal, a história de Eros e Bronco, que eu vou ler do livro, tá? Porque as palavras do livro são muito, assim, ficam muito melhores do que eu simplesmente fazer um resumo a respeito da historinha. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa historinha a gente leva pra vida. Eu acho que é uma história que a gente pode até contar pros nossos filhos depois. Eu vou contar rapidinho pra vocês, tá? Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como o Castelo dos Mil Espelhos. Um cachorrinho pequeno e feliz chamado Eros ouviu falar do lugar e decidiu visitá-lo. Assim que chegou no castelo, Eros foi saltitando e feliz escada acima até a entrada. Curioso, já na porta, ele olhou para dentro com as suas orelhinhas levantadas e balançando o rabo agitadamente, e ele ficou muito surpreso ao se deparar com outros 1000 cachorrinhos, todos felizes e curiosos quanto ele. Todos receptivos, balançando a cauda e olhando alegres para ele. E ele falou, que mágico, ele pensou, né? Eros então conseguiu se conter e abriu um enorme sorriso. Outra vez ele foi correspondido com 1000 sorrisos tão grandes quanto o dele. Parecia inacreditável, um castelo onde todos os cachorrinhos eram felizes e receptivos. Quando ele saiu do castelo, Eros pensou,
O mundo é mesmo muito belo. Que lugar maravilhoso! Eu voltarei sempre aqui um montão de vezes. No mesmo vilarejo, havia um outro pequeno cãozinho chamado Bronco. Ao contrário de Eros, ele era triste, ranzinza e vivia arrumando encrenca. Ao ouvir comentários sobre a empolgada história de Eros, Bronco decidiu visitar o tal castelo. Quando ele chegou lá, suspeito com a sua cara fechada e hostil, subiu as escadas lentamente com os olhos fixos na porta. Quando olhou a porta dentro, confirmando sua suspeita, viu 1000 olhares hostis de cachorrinhos mal-humorados e ranzinzas para ele. Sentindo-se ameaçado, ele rosnou mostrando os dentes e ficou horrorizado ao ver que os 1000 cachorrinhos também rosnaram e mostraram os dentes para ele. Ele então saiu correndo dali e falou: que lugar horrível, eu nunca mais volto aqui. Isso casa muito com o que a gente começou a falar, né, no início da lei. Normalmente, a forma como a gente age com as outras pessoas tende a definir a forma como essas outras pessoas vão nos receber, como elas vão agir com a gente. Então ele fala: trate os demais como você gostaria de ser tratado, e a lei da recompensa toma conta do resto. Uma outra frase que eu achei muito legal é: nossa reputação ela é feita pelos outros. Só que o nosso caráter, ele é feito por nós mesmos. Reputação é algo externo, é algo que a gente não controla, a nossa reputação, até porque ela é feita pelos outros. Mas o nosso caráter é algo interno que a gente tem total controle. Ninguém consegue destruir o nosso caráter exceto nós mesmos. Ele também traz isso. E aí ele traz uma outra história que eu não sei, eu vou acabar me estendendo aqui, mas eu acho que é legal contar, e eu vou contar rapidinho, tá? Ele fala uma outra historinha nessa parte, que é a história de um rei muito rico e sábio que adoeceu no reino e ele precisava passar a sua coroa pro príncipe, o filho mais novo. Essa eu nem vou ler do livro, tá? Vou resumir aqui. Só que o príncipe, ele não era casado e para ele virar rei, ele precisava ser casado. Então eles fizeram um grande baile, convidaram as moças do reino para participar e ele ia criar um desafio nesse baile, né? E uma moça que trabalhava no castelo, ela ficou triste porque ela tinha uma filha jovem que era apaixonada pelo príncipe, né? Admirava o príncipe, ia sonhar participar disso, só que ela sabia que a filha dela não teria chances de ganhar esse desafio. Só que aí chegando em casa, a filha já sabia da notícia porque já tinha corrido o reino e ela quis participar. E a mãe ficou meio assim, né? Ela vai se decepcionar, ela vai ficar triste, mas tudo bem, eu vou deixar ela participar. E ela foi pra participar do baile. E no meio do baile, o príncipe lançou o desafio e falou: olha, eu vou entregar uma mudinha com uma semente para todas as moças. E daqui 3 meses vocês vão voltar. Quem cuidar melhor da flor que vai nascer e tudo mais vai receber, enfim, a premiação. Passaram 3 meses, essa moça humilde levou pra casa, só que não nasceu nenhuma flor. Ela cuidou com muito carinho, só que a flor simplesmente não nasceu. E ela muito triste, porque foi chegando o dia do baile e a flor não tinha nascido, ela tava lá com o vasinho vazio. E ela tava muito triste, né? E a mãe também ficou preocupada, falou: poxa, que triste, né? Ela vai pro baile, vai levar o vasinho, tudo. Só que ela falou assim: não, mas eu vou mesmo assim, porque só de ver o príncipe eu já vou ficar feliz. Então, só de estar perto dele. E ela foi com o vasinho vazio para o baile. E chegando lá, as moças todas bem vestidas, todas com seus vasos lindos, com aquelas flores maravilhosas, bem cuidadas, e ela com o potinho vazio. No final, quando o príncipe anunciou quem tinha vencido aquela competição, aquele desafio, ele chamou ela, que era a única moça que estava com um vasinho vazio. E por que ela ganhou? Ele falou o seguinte, não sei se eu anotei aqui. Ela cultivou a semente mais bela que existe, que foi a semente da honestidade. Porque todas as sementes que ele entregou para todas as moças do reino eram sementes fictícias, eram sementes falsas. E todas elas fingiram, né, que criaram uma flor bonita e tudo mais, e ela foi a única que permaneceu honesta e levou a mesma semente que ele tinha entregado. E aí ele coloca aqui: quantas vezes a gente se torna
falso e superficial, tentando imitar outra pessoa porque a gente acha que ser quem verdadeiramente somos parece muito pouco. Eu achei muito forte essa frase, né? Às vezes a gente acredita que o que a gente é, a nossa verdadeira essência, é muito pouco perante as outras pessoas. A gente não dá valor para o que tá aqui dentro, para quem a gente verdadeiramente é. A gente tenta imitar as outras pessoas, a gente se compara o tempo inteiro, né? Que a gente falou já da comparação, a gente se compara, a gente tenta fazer igual. E porque a gente acha que o que tá aqui dentro é muito pouco, né? Então, eu até coloquei a última frase lá. Enquanto a honestidade for um objetivo de louvor, a desonestidade seguirá sendo normal. Então, essa última lei, que é a regra de ouro, façamos com os outros aquilo que a gente quer que também façam com nós mesmos, né? Sejamos honestos, sejamos gentis, e o que a gente planta, a gente colhe. E eu acho que a gente pode levar aqui dessa última live, eu acho que desses 4 dias, essa historinha do cachorrinho, acho que ficou muito, muito gravada em mim, né? O que a gente entrega pro mundo, pro universo, pras pessoas, automaticamente é aquilo que a gente vai receber em algum momento, né? Ele fala, seja gentil, que a lei do retorno, a lei da recompensa vai fazer o resto, toma conta do resto. Então, acho que é isso. Tô muito feliz, finalizamos as lives, finalizamos a última regra, né? São 16 leis do sucesso. E essas leis, pessoal, não fui eu que inventei, não sou eu que tô falando aqui. São leis que estão num livro que foi escrito em 1928 e a gente tá falando dele até hoje. Então, com certeza, são coisas relevantes e é livro de cabeceira de muitas pessoas que atingiram o sucesso, sim. Então, é importante que a gente leve em consideração muitas das coisas que a gente absorveu aqui, que a gente trouxe, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem ficou comigo, quem participou todos os dias, quem tá comigo aqui até hoje. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal contar com a participação de vocês. Espero ter trazido muitos insights, muito conhecimento aí com o resumo desse livro. E é isso, gente. Finalizamos aqui. Vou deixar gravado, né, pra quem quiser compartilhar depois ou assistir no IGTV com mais tempo. Tá bom? Oi, Rê, tudo bem? Obrigada por ter assistido, por ter participado. Igor, Felipe, Tainã tá por aqui, olá. Legal, gente, muito legal ver todos vocês aqui. Baixei o livro, vou ler também. Depois você me conta, porque cada pessoa, gente, cada pessoa vai ter insights diferentes, visões diferentes, tá? Tem pessoas que leram o livro e tiraram outros tipos de insights, né? Diferentes dos meus. Então é legal ler também. É bacana. Minha mãe tá por aqui, Celi. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham uma excelente noite, né? Que amanhã tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E é isso, tá bom? Um beijo e até a próxima!